Boa noite, gente. Nós vamos começar aqui a última palestra da nossa segunda semana acadêmica de Psicologia e Fenomenologia. Essa é a ordem? Isso, Psicologia e Fenomenologia da PUC São Paulo. Eu queria agradecer a todas, a todos por terem vindo, não só nessa palestra, mas como esse é o fechamento, agradecer a presença de todas e todos durante toda a semana, inclusive as palestrantes que foram muito boas e eu acho que construíram, eu ia dizer nos ajudaram a construir, mas na verdade nós ajudamos todas a construir essa semana, que pra gente foi tão importante. Essa é a segunda semana, né? A primeira foi no ano passado, e como a do ano passado, foi uma semana construída pelos alunos, com o apoio de alguns professores, algumas professoras, a professora Fabiola, a professora Luciana, o professor Luiz Jardim, que nos ajudaram. E eu digo isso da semana ter sido feita por alunos, eu digo isso para os alunos que estão aqui, que não estão no quinto ano, como eu e a Cíntia, para que não deixem morrer a tradição dessa semana, que continuem com ela. Essa é a segunda, que vem a terceira, a quarta, 18ª, 19ª. Essa semana, quando a gente escreveu o nosso projeto, o nosso propósito, quando nós pensamos sobre que temas nós traríamos, foram todos os temas muito bem pensados, né? Nós estudamos aqui a fenomenologia e, por vezes, sentimos falta de uma fenomenologia que, quando fala do ser no mundo, caracterize esse mundo. E caracterize esse mundo de uma maneira a nos prover com áreas de atuação, com um solo para atuar, no qual o nosso trabalho possa, de alguma maneira, fazer uma diferença, de alguma maneira contribuir para o que acreditamos que seja um progresso. E fazer essa semana de fenomenologia nesta semana de outubro também foi pensado. E trazer esses temas nessa semana de outubro também foi pensado. Eu acho que nós estamos aí com uma ameaça forte, não somente aos temas que nós discutimos, raça, feminismo, um pensamento decolonial, mas uma ameaça forte à própria discussão. Então, para mim, para nós, a comissão, foi muito gratificante ter todos vocês, todas vocês aqui, para que nós sentíssemos essa união, sentíssemos essa força e sentíssemos um tantinho de esperança, né? Bom, antes de passar a palavra para a professora Heloísa, e já agradecendo muito pela presença, nós da comissão achamos por bem não falar apenas da ameaça de retrocesso no país, mas também existe uma ameaça de retrocesso nessa casa. E, em referência a isso, um dos membros de nossa comissão escreveu uma nota que eu vou ler agora, com a licença de vocês e da professora Heloísa. É de conhecimento de todos a agitação nos corredores da PUC São Paulo nas últimas semanas. O motivo desse furor é a proposta de reforma estatutária enviada para a reitoria no último 31 de agosto pelo grão-chanceler da PUC, o cardeal Dom Odilo Scherer. A PUC São Paulo é uma das poucas universidades que realiza eleições para a reitoria. Realizávamos eleições na época em que não havia eleições no Brasil. No novo estatuto, extingue-se as eleições, cabendo ao grão-chanceler, atualmente o cardeal Dom Odilo, a nomeação da reitoria e outros cargos tradicionalmente eleitos. Há diversos outros pontos da reforma estatutária bastante controversos, mas a questão fundamental naquilo que foi posto é a destruição de mecanismos que dão certo grau de autonomia da comunidade universitária no poder escolher que universidade queremos. O que está em jogo é o fim da democracia na PUC São Paulo. Nós, da Comissão da Semana Acadêmica de Psicologia e Fenomenologia, por meio dessa nota, declaramos repúdio a essa proposta de reforma estatutária proposta pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo e ao irrisório prazo dado para que a comunidade debata o novo estatuto.
É isso, nos atentemos a essa ameaça também. E, novamente, obrigado a todas e todos. Muito obrigado, professora Heloísa. Eu vou apresentar-te formalmente aqui e passar a palavra. A professora Heloísa Chimansky é psicóloga com mestrado e doutorado na PUC São Paulo, onde lecionou até 2014 no programa de pós-graduação em Educação, Psicologia da Educação. Participa como pesquisadora do grupo de pesquisa Ecofam, do qual foi fundadora. É autora do livro A Relação Família-Escola, Desafios e Perspectivas, além de artigos e capítulos de livros nas áreas de psicologia e educação. Muitos artigos e todos muito, muito bons. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu estou muito honrada e muito feliz por estar aqui com vocês, de estar participando deste encontro e neste momento. Na verdade, está sendo um oásis, não é? Nesta semana e nesses dias de muita tensão, sofrimento, e mais um aceno de esperança. A gente não pode perder essa esperança, não é? E ver todos estes rostos jovens, não é? Me enche de esperança. Eu tenho certeza que vocês irão levar adiante uma proposta, né, de um Brasil melhor, de um sistema de saúde, educação e serviço social, saúde melhor, não é? Melhores para um futuro. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer muito grande preparar essa nossa conversa de hoje, não é? Porque eu pensei, para falar de repercussões, né, estão me ouvindo? De repercussões da fenomenologia existencial na prática e na pesquisa, eu vou falar de qual foi, não é, a fenomenologia que se desvelou para mim, não é, ao longo do meu trabalho docente aqui na universidade e meu trabalho de pesquisa e meu trabalho no consultório também, não é? Que fenomenologia apareceu, que contribuições a fenomenologia trouxe para a educação, não é? Então, eu fui fazendo um histórico, na verdade, da trajetória que eu tive e da fenomenologia que me foi apresentada, não é? Eu acho que eu não vou conseguir falar aqui. Oi? Não. Estão me ouvindo? Hã? Oi? Oi. Só achar o lugar certo. Agora tem que ficar. Então, quem me apresentou então, putz. Olha aí, quem sabe? Oi? Não. Então, nessa minha busca, eu começo com o professor Joel Martins, que provavelmente nenhum de vocês ouviu falar, não é? Tirando a professora Luciana. Ele nasceu em 1920 e faleceu em 1993. E, bom, ele teve uma história muito bonita, passando pela rede pública do Estado de São Paulo, né? Ele lecionou na USP, ele teve cargos em em órgãos internacionais e, como especialista em currículo, ele tinha preocupação o tempo todo, durante o meu curso de doutorado com ele, nos idos de 80, que ninguém tinha nascido ainda aqui, não é?
ele apresentou a fenomenologia e sempre numa articulação com a educação, não é? Então, ele participou, além desses organismos internacionais, da construção dos ginásios vocacionais, que foi uma inovação em educação incrível antes da ditadura. Eles foram fechados pela ditadura. E depois veio a PUC e, lecionando na graduação, eu fui aluna dele na graduação, fiz o mestrado e fiz o doutorado com orientação dele, e mais tarde ele ocupou o cargo de reitor, né, nessa universidade, e participou da elaboração e realização do projeto Universidade do Século XXI, na PUC. Por que eu estou apresentando o professor Joel Martins? Porque foi ele que trouxe a fenomenologia aqui para a PUC. Então, é bom saber a história, não é? E foi alguém preocupado com educação, num curso de Psicologia da Educação que ele trouxe, a fenomenologia, não é? Então, aí, qual foi a primeira apresentação sistemática da fenomenologia? Foi a fenomenologia como método, e a partir da leitura de Merleau-Ponty, né? Então, fui lá buscar as apostilas que ele dava. Ele nunca chegava na aula com menos do que 5 páginas de apostilas, porque ele tinha uma máquina de escrever que tinha um tipo pequenininho que a gente não chegava, e num espaço meio que ele dava, e eu achei. Eu estou pensando até em encadernar e doar para a biblioteca, viu, as notas de aula do Joel. E lá ele apresentou Merleau-Ponty, né, mandou a gente ler o texto no livro da psicossociologia que ele escreveu, que está nas referências. E, primeira coisa, ir às coisas mesmas. Não olhar as coisas a partir de filtros de teorias. Ter consciência dos seus próprios preconceitos. Nós temos preconceitos, todos. A pior coisa do mundo é negar preconceitos, que eles vão dos mais sérios aos menos sérios, dos menores aos maiores, mas nós temos pré-conhecimentos, nós temos preconceitos a respeito das coisas. São filtros. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que aprender na fenomenologia é localizar esses filtros que nós temos para olhar as coisas, não é? E buscar descrever o que você está vendo. Não sair correndo atrás de explicações causais. Não partir de teorias para compreender um fenômeno. O que a gente observa pode até estar de acordo com alguma teoria. Não? Mas você chegou lá observando as coisas, olhando os fenômenos, mergulhando no fenômeno e sabendo dos seus preconceitos. Ele trouxe, e o primeiro contato que eu tive com a fenomenologia foi a fenomenologia russeliana. A Russell foi realmente o fundador, né, desse pensamento, falando da intencionalidade da consciência. No sentido, nós estamos aí simplesmente vendo as coisas ou compreendendo. Sempre é consciência de alguma coisa e para alguma coisa. Não é? Que depois do pensamento existencial de Heidegger, né, você tem aquela compreensão e interpretação que vem a partir de um pré-conhecimento que você tem das coisas, não é? Do mundo, da vida. Não vou me estender muito nisso, mas eu estou dizendo que essa introdução para um método fenomenológico é fundamental para a nossa atitude diante de qualquer coisa que a gente faça na área de educação e na área de psicologia, né? Depois, outra coisa é buscar o sujeito envolvido no fenômeno, né? E no mundo. O mundo está inalienavelmente aí o tempo todo, né? Dentro e fora da gente. Tanto que borrou-se essa fronteira entre dentro e fora, interno, externo, né? O mundo nos constitui, e nós constituímos o mundo que nos constitui, né?
Então, para Merleau-Ponty, né, a fenomenologia traz a essência de volta à existência, que também é o caminho que Heidegger fez e influenciou o pensamento, inclusive, de Merleau-Ponty. Bom, esse senhor é Merleau-Ponty. Infelizmente, morreu novo, né? 53 anos, para mim, uma criança, viu? Morreu uma criança. E imagino o que ele mais poderia ter produzido se vivesse mais tempo. Ele era um grande filósofo e um pensador que se põe perplexo diante do mundo, né? Num anseio constante em reaprender a ver o mundo. O mundo está inalienavelmente aí diante de nós. Não podemos escapar do mundo. Para Merleau-Ponty, a fenomenologia deve ser posta em prática e ser identificada como um modo ou um estilo de pensamento. Então, eu já gostei demais disso, né? Da fenomenologia acontecendo no mundo que vivemos, né? Na prática, nós estamos perdidos, né, numa teoria. Bom, aí, mais tarde, bem mais tarde, voltei a Merleau-Ponty, então não é muito linear, né, o que eu vou falar, mas eu vou aproveitar os ganchos dos assuntos. Mais tarde eu voltei a Merleau-Ponty e foi riquíssima a noção de desenvolvimento que lá eu encontrei e que serve para pensarmos a educação. Não é? Então, é uma noção central na psicologia da criança, porque criança é apenas desenvolvimento. É uma noção paradoxal, porque ela não supõe nem continuidade absoluta, nem descontinuidade absoluta. Não é? O desenvolvimento não é nem uma adição de elementos homogêneos, nem uma sequência de etapas em transição. Ter isso em mente é fundamental. Quem trabalha em educação se depara muitas vezes com aquela ideia de a criança de 1 a 3 anos tem que fazer isso, de 3 a 5 tem fase não sei o quê. Não, ela está na fase pré, não sei o quê, foi para a prós, não sei o quê, vem para aqui. Espera um pouco. Isso é uma teoria olhando a criança, que existe sim uma semelhança entre o que crianças de 1 a 3 anos fazem. Existe. Né? Agora, uma criança de 1 a 3 anos que mora nos jardins e uma criança de 1 a 3 anos que mora na Vila Brasilândia, elas têm o mesmo mundo? Elas têm a mesma oportunidade de desenvolvimento? Existe alguma coisa que, né, sai de dentro e faz essa criança ser de um determinado? Não. Então, não podemos olhar um processo chamado desenvolvimento, né? Isso é também um conceito. Não existe desenvolvimento. Alguém viu o desenvolvimento passando em algum lugar? Não, não é. É um conceito. Né? Então, não podemos imaginar isso acontecendo fora do mundo, fora das relações. E é muito interessante, Merleau-Ponty, quem quiser ler o livro dele, vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Ele não fala da criança sozinha, mas sempre da criança na relação com o adulto. Né? E, nessa relação, a criança já foi definida de 1000 maneiras. Né? Ela já foi um adulto incompleto, ela ainda falta etapas para chegar à magnífica condição de adulto. Né? E não a criança em si. E não a criança em si. Né? Não existe a criança em si. Né? A criança, ela é uma positividade, ela é uma totalidade no mundo com os outros, não é? E que tem o seu percurso. Não é? E ela está mostrando coisas importantes na sua produção. Quer dizer, o desenho da criança não é um desenho de um adulto que não sabe desenhar ainda. Aliás, eu acho que muita criança desenha melhor que eu. Né? Então, é importante que Merleau-Ponty trouxe essa noção de desenvolvimento, que é muito nova, viu, para os educadores, para muitos educadores. Bom, outra coisa que depois apareceu em Merleau-Ponty, e que eu trago aqui essa fala dele, né, foi sobre diálogo, né, que
perpassa todos os meus trabalhos, né, de pesquisa em psicologia da educação. E como é que ele define? De uma forma muito poética, num livro maravilhoso chamado A Prosa do Mundo. Olha aí que bonito. A esse infinito, que eu era, algo ainda se acrescenta. Um rebento que brota, desdobro-me, engendro. Esse outro é feito da minha substância. E, no entanto, não é mais eu. O problema é compreender como me desdobro, como me descentro, que é a capacidade de se pôr no lugar do outro, né? Então, quando eu olho aquele outro, do mesmo modo, no que concerne esse gesto particular que é a fala, a solução consistirá em reconhecer que, na experiência do diálogo, a fala do outro vem tocar em nós, nossas significações, e a nossa fala, como atestam as respostas, tocar nele suas significações. Invadimos-nos um ao outro. Por que a gente fica tão brava quando alguém quer invadir a gente? Porque a nossa fala não está chegando nele. Por que o outro fica tão bravo quando não consegue chegar em mim? Quando essa troca, quando esse desdobrar-se não pode acontecer. Então, é uma concepção, pode deixar ele, uma concepção de diálogo que orienta, não é, todas as situações que podem existir na situação no processo educativo, desde o processo educativo chamado informal, na família, na comunidade, né, como formal, nas escolas, né, pensar um pouquinho o que é isso, se colocar no lugar do outro. E falando em diálogo, eu trago Paulo Freire, não é? Nasceu em Recife, no dia 19 de setembro, e faleceu aqui em São Paulo, em 97, foi professor aqui dessa universidade. E muito mais reconhecido no exterior, eu acho, do que aqui no Brasil. Quando eu estava num pós-doutorado na Inglaterra, em Oxford, quando eu falei que eu dava aula na universidade, que Paulo Freire dava aula, as pessoas ficaram extasiadas. Você encontra Paulo Freire no elevador? Sim. Ele dava aula aqui. Então, um respeito pelo trabalho dele, que nós não encontrávamos aqui. E muitos educadores chamam Paulo Freire de datado. Por favor, leiam Pedagogia do Oprimido e vejam se o que está escrito lá é datado, ou se não representa o que nós estamos vivendo hoje aqui. Posso fazer um parênteses? Hoje eu vi, rapidamente, vou voltar, uma exposição que está acontecendo no Instituto Moreira Salles, de trabalho gráfico do Milor Fernandes. Então, lá fui eu. Alguém já foi? Aqui, já viu isso? É impressionante o que a gente vê lá nos charges que ele fazia na época da ditadura. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. As pessoas ficavam olhando, estarrecidas. Mas ele fez isso na década de 60? Sim. Aí tinha uns jovens lá, e a menina estava espantada. Sabe que eu senti vergonha? Assim, falei, caramba, foi esse o mundo que ficou para essa juventude? Né? Foi assustador ver isso. Leiam Paulo Freire, não tem nada de datado no trabalho dele. É muito atual. Sabe? Imaginar que não tem oprimidos e opressores aqui. Não tem? Não tem uma elite, mais ou menos, que dirige, na palestra do João Whittaker, né? O legal, o ilegal, o certo, o errado, não? Então. E, olha, esse texto eu peguei da Wikipédia, é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, né? E é o patrono da educação brasileira. Vocês lembram que queriam tirar esse título dele? Pois é. Depois não vivemos uma ditadura, né? Bom, próximo. Vai me dando tempo. Bom, a matriz do pensamento Paulo Freire é a matriz marxista. Mas ele tem muitas
muita interlocução com a fenomenologia. Inclusive, ele fez curso com Merleau-Ponty em Paris. Mas ele não cita Merleau-Ponty na pedagogia do oprimido. Ele cita Husserl, Sartre, Beauvoir, Jaspers, né? E ligado a conceitos muito importantes, né? Quer ver? Ele fala de diálogo, e vocês vão ver que isso que ele fala de diálogo tem um correspondente com o que Merleau-Ponty falou, não é? É o encontro dos homens, eu esqueci, e mulheres, mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não é? Não se esgotando na relação eu-tu. Se é dizendo a palavra, só é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens e mulheres, fui eu que pus essas mulheres aí, mas ele não se incomodaria nem um pouco. Eu me senti totalmente à vontade de incluir isso na fala dele. Os homens e mulheres o transformam. O diálogo se impõe como caminho pelo qual mulheres e homens ganham a significação enquanto mulheres e homens. Por isso é importante. O diálogo é uma exigência existencial. Por que ficamos nós, e estamos nós atualmente, tão angustiados porque não podemos ter diálogo com as pessoas? Nós não estamos podendo viver essa exigência existencial que é o diálogo. Olha que percepção linda que ele teve, não é? Do nosso ser com o outro no mundo. Bom, aí ele cita Sartre. A consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. E logo ele ressoa esse pensamento na educação. Na prática problematizadora, vão os educandos e educandas desenvolvendo o seu poder de captação e compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, não é? Mas como uma realidade em transformação e em processo. Não é? Então, ler não é um processo meramente técnico, ainda mais se você pensa em jovens adultos e adultos. Não é? Ler é ler o mundo. Que mundo é esse que nós vamos apresentar aos leitores? Não é? Vovô viu a uva, é difícil, né? Bom, de Jaspers, ele tira a noção de situação limite. Isso é importante. Depois que afirmar que os seres humanos são consciência de si, do mundo e um corpo consciente, isso é uma contribuição de Merleau-Ponty que ele não citou, não sei porquê. Vivem uma relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade. Situações limites não devem ser tomadas como se fossem barreiras insuperáveis, insuportáveis também, mas mais além das quais nada existisse. Sabe? Quando você fala... Lembra, ele trabalhou com camponeses, não é? Que sofriam uma opressão assustadora no Nordeste de São Paulo, do Brasil. Não é? Uma coisa horrorosa. E parece mesmo que não tem jeito, né? Nós estamos muito perto de uma situação limite. Não é? Mas não são fronteiras entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e o ser mais. Esse ser mais é uma noção muito importante, não é? De Paulo Freire e que vem de suas leituras da fenomenologia. Não é? Em seguida, ele cunha o termo inédito viável, que é a percepção de alguma coisa que vai dirigir a ação, depois que você se deparou com uma situação limite. Isso fica para vocês pensarem, meus jovens. Bom, aí passou-se um tempo, e eu fazendo as minhas pesquisas, e eu estava interessada muito, né, no processo. Eu gosto de ficar andando para lá e para cá, porque eu me sinto distante do pessoal lá. Desculpa, não estou fazendo isso porque não funciona. Mas, então, nas pesquisas que eu estava fazendo sobre a questão da constituição identitária, eu cheguei em Peter Berger e Thomas Luckmann, os dois alemães, também nascidos entre os anos 20, né,
do século passado e falecidos no final de 900, nos anos 2000, né, os dois. E os dois são sociólogos e trabalham no referencial da fenomenologia, né, segundo Schutz, né, Alfred Schutz. Eu trouxe isso aqui para dar uma encarnação para os autores, né? Fica uma coisa tão... Eles trouxeram uma coisa muito interessante. Aliás, o texto deles era um texto que eu usava para trazer o que é a fenomenologia, né, no curso de psicologia da educação, ou psicologia, na pós-graduação, porque as pessoas não tinham a menor ideia do que era. Eu não podia chegar com ir às coisas mesmas, redução. Não tem sentido fazer isso. Então, eu pegava o texto deles, porque no texto dele ele explica o que é esse negócio de realidade. O que é esse negócio de realidade subjetiva, realidade objetiva? Toda a realidade é construída. Não existe uma coisa que compõe o mundo humano que não tenha sido construída. Entrou a primeira palavra em questão, né, você já está numa realidade construída. Bom, agora, uma realidade que é compartilhada por toda uma comunidade, né, ela se torna uma realidade objetiva. Está lá, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Isso é isso. Eu vou contar um exemplo. Eu estava uma vez num jantar com uma porção de gente, tinha uma menina que tinha vindo da China há 2 dias. E ela estava lá. E aí, na hora de jantar, estavam os talheres, todo mundo comendo. Aí ela pegou o garfo e a faca numa mão só e ela estava tentando comer como se fosse um palito, como se fossem 2 palitos. Então, aquilo que era óbvio para nós, caramba, um garfo, uma faca, que é isso? Ela nunca tinha visto, ela nunca tinha vivido isso. Então, um exemplo bem bobinho para entender essa obviedade das coisas, que ela existe só quando ela é compartilhada, né? Então, e é nessa interação, então, né, que constrói-se essas realidades. Então, existe um componente pessoal, né, da minha história pessoal, existe um componente do meu grupo mais próximo, existe o componente da cultura na qual eu vivo, né? E um conceito muito importante, e que foi muito útil trazer isso para a área de educação, que é a socialização primária e secundária, né, que, vamos dizer, na família, para as crianças que nascem em famílias, e secundária, né, nas crianças que depois vão para a escola e outras instituições. Na primeira apresentação, parece que são 2 coisas estanques. Não são. E nem o processo de socialização é. Eu me socializo até hoje. Não é? Quando a minha neta de 6 anos me ensina a mexer no celular. Não é? Quando eu aprendo as coisas do mundo de hoje. Não é? Daqui a pouco vai chegar a Hannah Arendt. Não é? Então, a constituição da identidade, quem sou eu, que também parece uma coisa substancial, né? Existe uma entidade em algum lugar que sou eu? Não existe essa substancialidade, né? Existe um processo. Então, por isso eu não falo em identidade. Eu falo sempre em constituição identitária, não é? Então, isso é importantíssimo, que é um processo e que muda. A gente já vai ver isso em Ricoeur. Então, ela é um elemento-chave, a identidade da realidade subjetiva. E, tal como toda realidade subjetiva, ela se acha em relação dialética com a sociedade. A identidade é formada por processos sociais. Então, vê uma coisa. Por que será que tem certos lugares que a gente vai que a gente se acha maravilhosa? Nossa, como eu sou ótima, como eu sou inteligente, como eu sou não sei o quê. E tem outros lugares que a gente vai e fala, nossa senhora, como eu não estou entendendo nada, como eu sou burra, como eu sou feia, como eu sou...
Espera um pouquinho. Eu era uma coisa e mudei, assim, porque eu saí de um grupo, entrei no outro, eu virei outra pessoa. Quem que eu sou? Não é? Então, ser si mesmo é um processo atravessado por processos sociais. Eu estou aprendendo alemão, e outro dia eu queria, na aula de alemão, dizer o que eu entendia por avaliação. Porque lá no Instituto Goethe tem prova o tempo todo, eu morro de medo de fazer provas, todo mundo sofre para fazer prova, a gente gostaria que não tivesse prova. E eu queria explicar o que eu entendo por avaliação. A impossibilidade de falar isso numa outra língua me deixou desesperada, né? Então, eu era incapaz de expressar alguma coisa que eu sei muito bem, né? Simplesmente porque eu não tenho o domínio da língua. Aliás, sou anos-luz disso. Bom, então tá. Então, sempre a identidade é atravessada por processos sociais. Sempre, sempre. Bom, continuando, né, meus trabalhos, eu cheguei em Laing. Não existe no curso de psicologia nada sobre o Laing, né? Mas, no entanto, ele também nasceu, olha, no início da década de 20, e todos eles passaram pela Segunda Guerra Mundial. Isso foi muito importante. Marcou profundamente todos eles. E ele... eu cheguei nele por conta de meus estudos sobre a família, né? Foi quando, com o Berger e Luckmann e com ele, né, eu entendi claramente porque família era uma construção social, né? É uma construção social. Ai, o pessoal fala tanto em família, né? Alguém viu uma família passando assim? Ah, olha a família passando lá. Não, não vê. Quando muito, alguém vê aquelas propagandas de condomínio, né? A mãe, o pai, loiros, né? Um cachorro de raça. Agora é o Golden Retriever, né? O Golden Retriever. A menina mais velha, loira, de cabelo liso. E o menininho. Ah, temos aí uma família. Né? Essa é a famosa família pensada. Ou a família margarina, como o pessoal costuma se chamar, né? Que a mulher levanta de manhã, linda, de rímel nos olhos, assim, faz o café da manhã e o filho e o marido falam, ó, querida, que delícia de café da manhã. Bom, então, são essas... Aí eu olho aquilo e falo, nossa, não acontece nada disso na minha família. Nossa, eu não tenho família. Minha família está errada, não é isso. Por quê? Além de uma construção cultural, as escolas, as cartilhas, agora está começando a pensar, não sei, as cartilhas que vocês estudaram, né? Mas as cartilhas que os meus filhos estudaram era uma família só de pessoas brancas, que o papai ia trabalhar, a menina, e a mamãe ficava em casa. Eles deviam achar que a família deles estava errada, porque acontecia que a mamãe também saía de casa, né? Mas ninguém reclamou, nunca. Então, outra coisa que ele trabalhou muito, e os estudos dele me ajudaram muito, porque eu estava também interessada no processo educativo da família. Não é? Existe uma educação, não é? E como isso acontece. Então, eu precisava aprofundar o que é família. Não é? Esses estudos do Laing me ajudaram muito, tanto no meu trabalho como pesquisadora em educação, como terapeuta, não é? Então, você tirar essa ideia de família ideal só pode ajudar profundamente qualquer um que for trabalhar com família. Só tem mais 15 minutos, tem mais 20 slides. Mas, então, enfim, ele foi um autor muito importante e que, associado à antipsiquiatria, né, que ele não queria muito, e à nova esquerda. E agora fiquei sabendo que tem um filme chamado Mad to be Normal. Quem quiser procurar no YouTube, eu vou procurar também para ver. Ele foi uma pessoa muito importante. Vamos passar adiante. Aí chegamos em Paul Ricoeur, que foi um ponto de chegada no meu estudo sobre identidade, né? E ele foi um dos maiores filósofos franceses e do mundo
depois da Segunda Guerra Mundial, dentro da perspectiva fenomenológica. E o que diz ele sobre identidade? Isso é interessante. Dois maiores usos da identidade. A identidade mesmidade, que ele chama, que é a permanência no tempo. Você olha uma fotografia sua de 5 anos de idade e fala, sou eu. Né? De 12, 15 anos, sou eu. E a identidade ipsieidade, que envolve as identificações adquiridas, pelas quais o outro entra na composição do mesmo, né? Todas as experiências que eu tive na vida. Então, eu sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 15 anos? Não. Mas eu continuo sendo eu mesma, né? Mas eu não sou mais aquela pessoa. Paradoxo, não? O que eu sou, afinal de contas? Às vezes eu penso que se eu me encontrasse a eu de 20 anos atrás, eu não sei se eu ia me dar muito bem com ela, não. De tão diferente que eu me sinto. Né? Tantas coisas que mudaram, tanta coisa que eu aprendi, não é? Mas eu continuo sendo eu mesma. Então, o Ricoeur trouxe o conceito de identidade narrativa, que lida com essa dialética entre a mesmidade e a ipseidade. Eu sou a mesma, mas não sou. Como é que é isso? Aí ele faz uma coisa muito interessante. Né? Essa ideia, ele chegou à hipótese de um cruzamento entre história e ficção. Né? Se alguém pede, você começa a falar de você, contar coisas a seu respeito, você faz uma narrativa para as pessoas. Muita gente fala, quando eu tinha 3 anos de idade... Bom, ninguém lembra o que era quando tinha 3 anos de idade. Provavelmente está repetindo, né, o que alguém falou. Ou conta a minha festa de aniversário com 3 anos, 2 anos, foi maravilhosa. Viu uma foto a vida inteira e aquilo virou uma verdade. Memórias também são construídas. Né? Mas eu faço um fio narrativo para explicar como é que era uma coisa, né, como é que aconteceu a minha vida e os episódios foram acontecendo. Para eu juntar um episódio no outro, eu tenho que dar uma lógica para as histórias. Porque eu não vou contar tudo segmentado. Uma coisa liga na outra. Né? Então, isso é uma narrativa. E ele fala, olha aí, não tornamos as vidas humanas mais legíveis quando elas são interpretadas em função das histórias que as pessoas contam a seu respeito? Nós, como psicólogas e psicólogos, vivemos das histórias que as pessoas contam, que são as interpretações que elas têm a respeito delas mesmas na vida. Não é? E a gente, às vezes, muda, não é? Essas histórias de vida não são tornadas mais inteligíveis quando lhes são aplicados os modelos narrativos, né? As narrativas, as intrigas, não é? Obtidos por empréstimo à história propriamente dita ou à ficção. Né? Quantas vezes a gente percebe que dá uma forçadinha na nossa narrativa para, né, ficar mais bonitinha, como quando a gente se olha no espelho, né, a gente dá uma arrumadinha no rosto para ficar mais bonita. Né? Então, a gente faz isso com as nossas narrativas. Todo mundo faz. E é melhor admitir que faz. Chegamos em Hannah Arendt, que é uma leitura absolutamente necessária para quem gosta de fenomenologia e educação. Ela escreveu um texto só, A Crise na Educação, um livro Entre o Passado e o Futuro, mas de uma profundidade únicas. A Hannah Arendt, ela era alemã, de uma família não muito religiosa, judia, uma cultura incrível, completamente assimiladas à vida e à cultura alemã, e se descobriu judia na Segunda Guerra. E foi presa, e teve que fugir pelo mato, né, para conseguir chegar nos Estados Unidos, onde ela passou a viver. Não é? E ela acompanhou o julgamento de Eichmann, que foi um dos maiores colaboradores do nazismo no extermínio de judeus, né, e construiu todo um arcabouço conceitual.
E ela traz uma contribuição muito importante, que o mundo que recebe as crianças é um mundo velho, não é? Anterior a elas. E define um aspecto duplo na relação criança-educando, educador-educando. A criança é um novo ser humano em um processo. É a natalidade, é o inaugural, num processo de vir a ser, e que construirá um novo mundo. E também um novo ser humano que foi trazido à vida. Então, as duas coisas têm que ser feitas, não é? Cuidar da vida dela e cuidar da inserção dessa pessoa no mundo. Aí, educadores, pais, assumem a responsabilidade tanto pela vida como pela continuidade do mundo. É um mundo que eu estou passando para a criança e eu preciso fazer isso. Eu tenho o dever de fazer isso. E a isso é importantíssimo. A responsabilidade pelo mundo, para a Arendt, é a essência da educação e é a tarefa dos educadores. A gente não pode esquecer disso, em momento nenhum, quando estiver trabalhando como educadoras e educadores. E prepará-las para mudar o mundo. E quem vai mudar são elas. Não somos nós que vamos dizer como é que o mundo tem que ser depois. Essa nova geração, são vocês, né, que vão descobrir o caminho. Bom, depois cheguei em Gadamer, não é? Que trouxe uma contribuição enorme para o nosso trabalho de pesquisa e também em vários conceitos, ideias que ele trouxe extremamente frutíferas. Não é? Ele viveu 102 anos, produziu até 98 anos e era uma pessoa extremamente generosa. E criou realmente essa filosofia hermenêutica. Eu preciso me controlar, porque senão não paro de falar. Vamos lá. Essa contribuição, olha, isso é importante. Na prática pedagógica, ela aponta o papel da linguagem para Gadamer, o diálogo vivo como meio do desdobramento social e o saber prático, né? Então, aponta para o dever dos sistemas educacionais oferecerem para todos os educandos as melhores experiências possíveis no campo da linguagem. Quando a gente falou em diálogo, a gente não falou que ele só pode acontecer na fala? É o único jeito de um diálogo acontecer? E nós não vemos que aquelas pessoas que não conseguem trazer para a fala o que elas pensam, descambam para a violência com muita facilidade? É a falência do discurso. A violência é a falência do discurso. Eu não consigo fazer essa troca com o outro. Eu tiro a palavra e eu entro com o corpo bruto, uma arma. Não é? Então, o que acontece com as crianças das camadas mais pobres da educação, da população? Elas não recebem essa linguagem, não é? A dificuldade de leitura, redação, compreensão de textos, para estruturação dos argumentos, são empecilhos para a inclusão social da maioria dos jovens provenientes das camadas mais pobres da população. Olha que pérfido, que perverso fazer uma coisa dessas com a maior parte da população brasileira. Você não dá instrumentos de inserção social, sem linguagem. As crianças alemãs, elas aprendem argumentação na pré-escola. Elas têm que aprender a justificar suas ideias e trazer argumentos desde a pré-escola. Isso não existe aqui, acho que, né, nem em muitas universidades, né? Essa articulação, aprender esse tipo de articulação, não é? Então, essa contribuição do Gadamer
dando essa importância à linguagem, é fundamental para quem trabalha em educação. Espero que vocês não desistam de trabalhar em educação, né? Com tanta... Bom, ele fala desse diálogo vivo, que é a abertura para o outro e uma aproximação mútua. Você vê como é parecido com o que Paulo Freire falou, com o que Merleau-Ponty falou. Mas ele fala uma coisa muito bonita, ele fala numa força vinculante, não é? No encontro de duas pessoas, no qual cabem a incompreensão, compreensão, mal-entendidos, concordância, discordância. Não é? Não é tudo lindo. Dialogar não é um concordar com o outro de jeito nenhum. Tem que haver discordâncias, não é? Que possibilita uma expansão da nossa individualidade e um experimento da possível comunidade que nos convida à razão. Não é? Então, quanto mais as nossas crianças e jovens aprenderem a fazer isso, não é? Tanto mais domínio sobre a linguagem eles vão ter, e tanto mais possibilidade de pronunciar o mundo e ter um olhar crítico sobre o mundo. Né? Bom, e ele fala também desse jogo de espelhos, que quanto melhor a minha imagem é refletida, melhor eu posso conhecer o outro e o mundo. E essa imagem, esse conhecimento vem através da linguagem e através do diálogo. Não é? Que tem um potencial para o desenvolvimento da compreensão e para o cultivo de um modo comunicativo, em que haja disponibilidade para ouvir e deixar o outro dizer o que pensa. Vocês imaginam que maravilha o sistema educacional, onde todos saibam quando saiam, sabendo ouvir o outro e sabendo articular o que pensa? A gente teria um mundo melhor, né? E eu acho que nós temos que trabalhar para isso. E tem uma coisa, que isso eu já observei em muitas situações. Não é extremamente prazeroso quando você consegue estabelecer um diálogo com uma outra pessoa e chegar a uma conclusão que você não tinha pensado antes e nem o outro tinha pensado? É uma sensação de alegria. E vocês podem pensar, situações de vida que vocês tiveram isso, foram situações muito bem vividas, muito boas, muito bem lembradas. Bom, então, e isso é importante. Um diálogo é aquilo que deixou uma marca. Então, quando eu me senti compreendida, eu nunca mais esqueço. Né? É uma gratidão quase que a gente tem com o outro, não é verdade? Né? E quantas vezes a gente ouve isso, tanto no trabalho de educação, não é, Débora? Como no trabalho de consultório também. Uma gratidão por eu poder falar aquilo e alguém ouvir e considerar. Nas nossas entrevistas reflexivas e nos nossos grupos reflexivos, feitos com famílias da comunidade, é um depoimento, não é, Luciana? Um depoimento frequente esse. É muito bom poder ser ouvida, né? E ter certeza, e quando a gente volta numa entrevista reflexiva para dizer para as pessoas o que você entendeu do que foi dito, elas ficam muito surpresas de você ter prestado tanta atenção naquilo que ela falou. O que significa, bom, eu sou alguém que merece ser ouvido. É muito sério e é muito bom. Mais um pouquinho. Pode ser? Só para terminar? Vamos ver, quem mais eu lembrei aí? Vamos ver. Vamos. Não, eu cheguei nas reflexões finais. Então, a ação psicoeducativa fenomenológica existencial, utilizando suas práticas, ela tem como modo de ação, primeiro, uma escuta que não parte de pressupostos teóricos. Dirige um olhar para o outro na sua singularidade, não é? E tem a preocupação de oferecer um cuidado que lhe possibilite uma experiência de autonomia. Só uma coisinha, é muito engraçado, porque muitas vezes, né, trabalhando com famílias, chega a família e fala, tá bom, eu não vou mais bater, eu acho que tá bom, né, acabou que entenderam que não pode bater. Mas me ensina um jeito de dialogar com meu filho para ele me obedecer. Né? Então, não é assim, né? Diálogo não é isso.
Essa ação tem na hermenêutica a postura que interroga pelo sentido daquilo que se mostra. Então, a pergunta não é por que a pessoa fez isso, mas é para quê? Para que você faz isso? Onde chega isso? Não é? E o diálogo se põe, então, como uma condição primeira. E é importante, só vou falar rapidinho. Então, a prática educativa não se resume a técnicas, não é? A técnica pré-fabricada se baseia em generalização, como é uma coisa que pode ser boa para todo mundo. Onde fica a singularidade? Né? E não contempla essa singularidade. Não é? E abrir-se ao diálogo, não é? Nos transforma. Agora, de verdade, agora só é a última. Eu termino, então, com 2 falas da Hannah Arendt, que eu acho fundamentais. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens, vocês. E qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças e é preciso proibi-la de tomar parte na sua educação. Eu acho que essa frase encerra a atitude melhor que se pode ter numa perspectiva como a nossa, para o nosso trabalho educativo. Né? Então é isso. Agora foi. Gostaria de ouvir vocês, né? Suas observações, críticas, acréscimos. A sua experiência, nossa, melhor ainda, né? Quem trabalha com educação e psicologia. Agora sou eu que vou aprender, pronto. Aliás, o tempo todo eu aprendo. Tarek, eu vou pedir para você vir aqui, porque está gravando. Pode sentar, se quiser. Eu me pego tendo uma reflexão diariamente a respeito do que confere à prática pedagógica a sua especificidade. Porque eu me pego aprendendo a todo momento. Sim. E eu me pergunto, o que confere especificidade à prática pedagógica? O que confere especificidade à prática educativa? Uma pergunta solta, mas aquela parte de reflexões vagas mesmo que eu tenho. Sim. É isso. E como você já tentou responder isso? Não sei se eu tentei. Me passam várias ideias pela cabeça. Primeiro, eu vou jogar um pouquinho as ideias e vocês também. Eu gostaria de ouvir a resposta de vocês para essa pergunta. Eu acho que essa especificidade, em primeiro lugar, ela não é dada por uma só disciplina teórica. Ela recebe contribuições de muitas, né, disciplinas. Eu acho que a Hannah Arendt dá um caminho muito importante quando ela diz que está na mão dos educadores e educadoras, num primeiro momento, na família, depois na escola, nas instituições educativas, esse processo de transmissão do mundo. E o que é esse processo de... a gente, como educadora e educador, tem essa função na sociedade, né? O médico vai lá, cura da doença, o outro vai lá e cuida da rua, outro, e a gente cuida de passar de modo sistemático, porque todo mundo está o tempo todo passando a cultura, não é? Mas fazemos nós de modo sistemático, como educadoras e educadores, essa transmissão.
dos produtos culturais importantes para esses jovens, né, membros do mundo que chegam, poderem entrar no mundo. Né? Então, a família ensina uma coisa maravilhosa, que é falar. Gente, vocês imaginaram se a escola fosse ensinar a falar? A população era muda, porque, pensa um pouco, o que as crianças não sabem ler e escrever. E, se precisassem falar... Então, a família está ótima, porque todo mundo entra falando muito bem na escola. A família fez a parte dela. Esse negócio da escola ficar sempre dizendo que a família não faz nada, ela ensinou a falar. Então, ensina aí a escrever. Ensina a ler. Né? Ensina o mundo que você vive, que se organizou em disciplinas. Né? Geografia, história, matemática, que é a construção cultural que, sim, as instituições educativas têm a responsabilidade de transmitir para a nova geração, junto com seus valores. Você não separa uma coisa da outra. Não é? Os valores que são importantes para uma determinada cultura, de forma sistemática. Então, por exemplo, no momento em que você valorizar mesmo o diálogo, né, você vai propiciar oportunidades de diálogo na escola. E por aí vai. Mas, para isso, existe a contribuição da psicologia para a educação. Por isso que eu não gosto de falar psicologia da educação. Eu gosto de falar psicologia e educação, né? Porque nesse meu percurso, eu fui buscar na sociologia e na antropologia muita coisa, porque eu não encontrei, viu? Quando eu comecei meu doutorado, nos idos de 82, 81, por aí que eu comecei, você tinha a ideia só psicanalítica de família. Né? Depois vieram os sistêmicos. Né? Não sei se vocês já tiveram. Mas já melhorou muito, porque eles já veem as coisas de uma forma, de uma multicausalidade, mas ainda estão numa perspectiva funcionalista. Né? E eu fui encontrar na antropologia e na sociologia esses conceitos que foram importantes para compreender o que é a família. Não é? Então, a escola precisa entender o que é a família, né? Porque a escola trata a sua população como se viessem todas da família lá da propaganda imobiliária. Né? E não as famílias reais, concretas, vividas daquelas pessoas que são as famílias vividas. Nem boas, nem ruins, nem certas, nem erradas, nem nada. São aquelas famílias. Não é? Então, eu acho que você fez uma pergunta que suscita mesmo muita reflexão. Né? Eu encontro bastante em Hannah Arendt, encontro em Gadamer também, essa resposta que ela é uma orientação mesmo para quem se põe a educar. Sabendo que você não está ensinando essa criança a ler, a escrever meramente, mas a ler e a escrever num mundo, com os outros, num projeto de mundo. Né? E você está dando instrumentos para essa nova geração transformar o mundo. Eu vejo assim, né? Começo a ver assim, mas a sua pergunta precisa continuar a ser feita e aprofundada. Muito bom. Alguém aqui já deu aula no ensino fundamental, na escola pública? Não? Por favor. Acho que você precisa vir mesmo aqui, porque precisa aparecer lá. Vem aqui. Eu sou professor de História e Filosofia para ensino médio. Leciono tanto na escola pública quanto na particular. Né? E dentro da sala de aula, a gente vive quase como um sistema de confecção de alunos, né? Onde a gente tem 30 alunos dentro de uma sala de aula e é muito difícil trabalhar as particularidades desses alunos.
dentro desse contexto e dentro das aulas, né? Se torna bem complicado trabalhar a individualidade de cada um, né? E como conseguir trabalhar a individualidade colocado nesse contexto quase desumano de 50 minutos de aula dentro de uma sala de aula com 30 alunos, sabe? Essa é a minha maior preocupação, assim, no cotidiano da escola. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Nossa, uma pergunta muito, muito pertinente mesmo. Eu fico muito brava quando a escola começa a falar mal da família. Aí eu brigo com todo mundo. E eu começo, sempre que eu vou falar com um grupo de educadores, eu falo, tem uma coisa que vocês não podem falar, que eu fico tão nervosa quando eu escuto, que não vai dar certo. Não pode falar família desestruturada para mim. Combinado? Vocês não falem isso, porque quando fala, eu fico muito nervosa. Aí todo mundo fala, nossa, chamaram uma louca para vir aqui. Né? Mas eu começo assim. Então, não me vem com essa história de família desestruturada, porque é um paradoxo, não existe. Toda família tem uma estrutura. Não, por favor? Então, eu defendo a família. Agora, quando o pessoal começa a atacar professoras e professores, então eu também os defendo com unhas e dentes, porque é muito injusto o que é feito com os professores da rede pública e professoras que não recebem condições de trabalho dignas, não é? Para poder fazer essa tarefa. Né? Você chama Caio? Thales. Thales? Hã? Tarik. Então, que você falou... Como é que você se chama, por favor? Vitor. Então, para essas condições que o Tarik propõe, e pensa, reflete, e eu também, se desse, as professoras e professores fariam isso. Um professor de filosofia sofre pressões incríveis todo ano, que vão tirar do currículo, que não precisa, que para que filosofia? Começa daí. Mas quando você falou, eu lembrei de uma experiência belíssima que nós tivemos numa escola, né, que nós nos propusemos, depois de um longo trabalho de levantamento de expectativas, consultando alunos, alunas, pais, mães e funcionários, enfim, sobre as demandas, as grandes demandas. E a grande demanda que aconteceu, os pais pedindo de joelhos, quase, pelo amor de Deus. Meu filho está na 4ª série. Eu não sei mais o que fazer. Ele não sabe escrever, não sabe ler. Meu filho não sabe, ele está na 4ª série. E eu mando ele fazer lição todo dia, ele faz lição. Eu acompanho, eu trago ele para a escola, eu não deixo ele faltar, eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Né? Claro, não sabe, eu não sei alfabetizar. Alguém aqui sabe alfabetizar criança? Eu não sei. É muito difícil, você precisa aprender a fazer isso. Então, nós resolvemos fazer um trabalho de apoio. Eu vou chegar na tua resposta. Um trabalho de apoio às professoras, com 2 excelentes coordenadoras pedagógicas, a equipe da PUC de pesquisadores, com família também participando, e das crianças que estavam com classes de 30 alunos. Que a primeira coisa que eles falavam, como é que eu posso trabalhar um aluno de 4ª série que não sabe ler no meio de 30? Né? Não sei, nós vamos ter que descobrir. Para as professoras receberem as informações das coordenadoras pedagógicas, nós fizemos uma desobediência civil. Nós combinamos com o pessoal da comunidade próxima, um rapaz que dava aula, um educador que dava aula de capoeira, ele ia dar aula de capoeira para todas as crianças, e ele conseguia fazer isso com um grupo enorme, todas as 4ª séries, um fenômeno de pessoa. As crianças, aí eles falavam, mas elas vão chegar muito nervosas, muito agitadas. Vamos lá. Lá foram eles lá para a capoeira. As professoras ficavam lá com as coordenadoras pedagógicas e as crianças voltavam para a classe ótimas. Não voltava ninguém agitado, elas voltavam muito felizes. Né? E assim elas começaram a trabalhar. E as professoras foram, cada uma, fazendo o que podia. Né?
Eu me lembro que uma delas, que acho que passou correndo perto de algum texto do Vygotsky, mas nunca teve a menor noção do que era aquilo, ela fazia um ensinar para o outro, né? E eu cheguei na sala, né? Ah, essa aqui, professor da PUC, né? Levanta a mão aí, quem não sabe ler ainda. Eu fiquei super nervosa. Falei, meu Deus, como vai expor isso? Né? Aí lá, 1, 2, 3 levantaram. Quem já sabe ler? Aí mais um monte de gente lê. Ei, vamos bater palma para quem leu. Eu fiquei horrorizada. Dali a pouco, depois de uns 2 ou 3 dias, semanas, eu cheguei na mesma classe e todo mundo tinha sido alfabetizado. E ela contando como é que era o dia que a criança tinha descoberto a leitura, tinha sido alfabetizado, porque é um negócio lindo, é uma coisa fora de série, de maravilhoso, quando a criança descobre, né, o que é uma palavra. E ela contava que cada criança que aprendia a ler, todo mundo batia palma. Era uma festa, era uma alegria para todos. Então, ela descobriu um jeito de trabalhar com os 30. E ela falou, olha, eu achei ótimo que fossem 30 aqui. Acho que eu nem sei mais trabalhar numa classe pequenininha. Sabe? Então, o que eu aprendi? O que a gente pode aprender com isso? Né? Como é que se pode construir uma situação, né, em que esse processo de aprendizagem aconteça numa comunidade da classe? Eu acho que sozinho talvez seja difícil para você, né? Agora não, você como estudante de psicologia pode pensar, mas se você pensa num professor, numa professora que não teve formação, vai precisar. Eu acho que esse é um lugar que a psicologia pode ocupar, né? Como é que você pode descobrir com os professores e professoras e com as classes um jeito de aprender, né, que chegue em todos e em cada um? Então, não existe uma fórmula. Nós não podemos mudar o sistema. Nós estamos numa situação limite. Paulo Freire. Como eu lido com 30... Eu acho que é uma coisa assombrosamente difícil. Como eu lido com 30 jovens, né, na flor dos hormônios, né, ensinando filosofia. Como eu faço? É um desafio. Qual seria o inédito viável? Sabe? Qual é a solução que a gente pode chegar? Não existe uma solução. Na classe de alunos numa escola particular é uma, na escola pública é outra. E você e todos os professores e professores precisam de um apoio que vem da administração, que vem da gestão escolar, que venha do corpo técnico da escola, que nem sempre acontece, né? E buscar como lidar com... Não existe uma forma única. Essa é a grande certeza que eu tenho. Essa professora conseguiu isso dessa forma, com um grande afeto pelas crianças, um grande amor. E esse negócio de dizer quem não sabe ler, quem sabe ler, que para mim era uma discriminação, era uma coisa horrorosa, não era para eles. Né? Nunca, jamais a gente pensou em fazer uma coisa dessas. Quem é que sabe ler, quem não sabe, levanta a mão, quem não sabe ainda. Nunca a gente faria uma coisa dessas numa classe. E a coisa aconteceu. E, olha, as crianças aprenderam a ler em 3 meses, quando foram ensinadas. E passaram muitas para a 5ª série. Né? E as que não passaram, entenderam por que não passaram, e as famílias entenderam por que as crianças não passaram. Então, foi uma situação de um respeito, né, único que aconteceu. Mas a solução ela não existe anteriormente. E é nesse mundo que você vive, que, junto, sabe, dividindo com os educandos e com as educandas, essa dificuldade que talvez se chegue a novas soluções. Né? Não existe uma técnica. Difícil, né?
A minha pergunta, ela gira em torno da questão da intimidação, o bullying, como a gente fala também, né? Assédio. Assédio também. Como eu tenho muita dificuldade em pensar em como trabalhar isso dentro da comunidade, entre crianças e adolescentes que fazem isso uns com os outros e que muitas vezes os educadores, meio que numa tentativa, acabam fingindo que não ouvem ou fingindo que não veem. E como trabalhar isso de um jeito que, não sei, porque geralmente quando eu vejo trabalhando isso, vai muito na pedagogia do medo, assim, tipo, olha o que pode acontecer se isso acontecer, olha, sei lá, 13 Reasons Why, que bulinaram a menina e ela se suicidou, esse tipo de coisa. Eu fico pensando como fazer um trabalho tanto de sensibilização como também de comunidade para entender por que isso está acontecendo e como prevenir isso, essas formas de intimidação. Sim. Você já experimentou essa situação como psicóloga? Você já enfrentou isso em alguma escola? Teve uma situação em iniciação que eram com crianças bem pequenas, assim, mas eu não acompanhei tanto a sala. Então, eu acho que a primeira coisa, pelo menos me ocorreu, não sei para vocês, eu gostaria também de ouvir, se alguém tem alguma experiência como educadora ou educador nisso, me digam. Débora, você tem alguma experiência nessa área? Não? A primeira coisa que me ocorre é a naturalização disso. E sempre existiu isso na escola, né? Então, não é alguma coisa que eu tenho que me preocupar. As crianças têm que aprender a se virar com isso. A segunda coisa, o que é um absurdo, né? Naturalizar qualquer coisa humana é um absurdo. Não tem cabimento. Tudo é construído, né? Tudo construído dentro de um sistema social e com um objetivo, com um sentido. Nada é feito à toa. Sempre é servindo a alguma coisa, a algum valor. A gente não pode perder isso da cabeça, não perder nunca isso da ideia. Bom, então, não se pode naturalizar, primeira coisa. A segunda coisa é a questão de lidar com a diferença. Não é? O que o diferente ameaça. Não é? Para que eu me ponho no lugar do outro quando eu vejo alguém diferente? Não é? Para me ver como o bom, o certo, o desejável, não é? Então, existe a necessidade de trabalhar com ambos, não é? O grupo que assedia, não é? Que abusa, né? E com as pessoas abusadas. E é a coisa mais difícil para nós, não é? Lidar, né, com o abusador, com a abusadora. É terrível, é muito difícil. Né? Mas essas pessoas precisam tanto de ajuda quanto aquele que foi abusado, é lógico. Não é? Estou me lembrando que de uma educadora, a Teresita, que, quando tinha uma briga ou alguma situação de conflito com crianças pequenas, ela pegava no colo aquele que agrediu, né? E ficava com ele, né? Dando um apoio para ele e tentando entender o que tinha acontecido. Né? E eu acompanhei uma aluna, a Aline, né? Que trabalhou muitos anos na escola de educação infantil da rede particular, em que era possível fazer isso, mas eu acredito que muitas escolas da rede pública também façam. Né? Nós temos educadoras e educadores fantásticos na rede pública, que ensinava o movimento de se pôr no lugar do outro. Né?
que é o primeiro passo para você ensinar uma atitude dialógica. Né? Então, são essas ideias que me vêm diante da situação de abuso e de assédio na escola, mas que devem ser tratadas preventivamente. Todas essas coisas que eu falei são coisas que podem ser ensinadas antes que se instaure uma situação de abuso mesmo, que normalmente, dificilmente, as crianças não falam sobre isso, principalmente se trata de abuso sexual. Né? É uma coisa assustadora e muito difícil de lidar. Né? É fundamental, nesse tipo de situação, contar com a participação da família e da comunidade. Né? A escola não pode ficar sozinha nessa situação. Né? Então, a ação preventiva ela vem antes de tudo, mas ela mostra um acirramento na aceitação da diferença, viu? Que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma situação em que esse acirramento da intolerância tem que ser considerado. Né? E esse é um tema, né, a ser trazido nas aulas de filosofia, no ensino médio e nas atividades da escola de ensino infantil, né, na educação infantil. Né? Mas nós temos que ter consciência que a situação hoje não é a situação que havia antes, quando se falava da criança que usava óculos, que era alta demais, magra demais, gorda e até, às vezes, bonita demais, ou qualquer coisa assim. Mas qualquer pessoa que se diferenciasse do outro. Hoje é mais difícil isso. E nós temos que entender. E saber que é uma atividade transversal aí a seguir desde sempre. Né? Não sei, vocês pensaram alguma outra coisa? Quando se fala nisso? É uma situação bem frequente, né? Diga. Posso falar daqui? Não. Sabe o que eu pensei? A partir da sua pergunta, das demais colegas também, numa situação que é a seguinte: eu tenho alguns alunos de pós, uma especificamente, que é coordenadora de uma escola particular, e ela tem me mostrado algumas cartilhas, que é um material, na verdade, que é uma espécie de material feito sobre esses temas que seriam da psicologia, vamos dizer assim, ou temas que são da nossa alçada, trabalhar nós psicólogos, e são laboratórios assim que ingressam à escola via uma terceirização, já com dicas assim de como lidar com bullying, aspas, como lidar com tristeza, aspas, depressão, aspas, depressão, como fazer, etc. Passo 1, passo 2, passo 3, bastante sedutores para professores. Não sei o que um professor de filosofia acharia desse material, mas eu olho com olhos muito críticos assim para aquilo. Ela também, aliás, o trabalho dela é sobre isso, sobre a entrada desses laboratórios nas escolas, inclusive quase que um pouco fazendo com que seja desnecessária a presença, por exemplo, de psicólogas e psicólogos, e que falam de um jeito só, de bullying, de assédio, etc., como se fosse o bullying. Totalmente despolitizado. Então, assim, eu penso que, também fenomenologicamente, pensando na questão do ser situado, de que a gente está falando de um mundo específico em que acontecem coisas específicas agora, eu entendo que a gente até devia pensar 2 vezes antes de falar o próprio termo bullying, né? Dependendo do que ele tem a ver. Então, só para terminar, hoje a gente recebeu, né, não sei se vocês também receberam, um depoimento de uma psicóloga que conta um caso, há vários casos de atendimento que ela tem feito essa semana com adolescentes, etc., que relatam violências muito importantes que aconteceram na vida deles. Um de 19 anos que está na universidade, poderia ser aqui, andando pela rua, pela universidade, um outro cara chega e fala para ele,
aí, seu viadinho, gay, o menino, aí, seu viadinho, toma bem cuidado que no dia 7 você vai ver só que você vai aprender a ser homem, vai ser na porrada. Ou então você vai apanhar até você virar homem. Espera dia 7. E a outra também, menina, chega em sofrimento profundo, 17 anos, ensino médio, abre o seu armário e encontra lá um papel dizendo... É uma feminista, uma menina feminista, hétero, e ela encontra um papel dizendo assim... Você achou que você estava arrasando no negócio do ele não? Espera também só dia 7 para você ver do que você vai gritar. Algo assim, eu não estou lembrando exatamente com as palavras. Se vai ser ele não que você vai gritar. Então, a gente poderia entender isso como, aspas, bullying, mas a questão é que isso acontece numa situação muito específica, uma que tem a ver com homofobia, que é específico, né? É algo específico. A misoginia é algo específico e a gente fala da especificidade disso politizando a discussão e também nessa semana específica, nessa eleição específica, né? Então, eu entendo que também é papel da escola e nosso na escola, junto com a escola, politizar a discussão nesse sentido, assim, do que vocês estão falando? É bullying isso ou o que está acontecendo na nossa vida agora? Só isso, assim, que eu queria dizer, que eu me lembrei dessas histórias. Exato. Muito bom, exatamente. Quando você essa falta de essa intolerância é uma intolerância que está sendo autenticada, né? Então é terrível, é terrível. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer por você ter compartilhado todos esses autores, né, compartilhado um pouco da sua trajetória com a gente. E... Estou nervosa. Mas, então, e eu também queria, um pouco na linha que a Luciana comentou, não sei, por causa dessas eleições e tudo mais, eu venho vendo muito no Facebook também, né? Uns discursos muito... Não, porque ele sim, ele não, né? Um pouco assim. E aí parece que é assim, esse é meu argumento, esse é o seu argumento, esse é o meu argumento, e esses argumentos não se conversam, né? E durante a sua palestra, você fala muito sobre a questão do diálogo, né? E então eu fico pensando para esse momento atual, mas também abrindo para todos os outros momentos. Como abrir um diálogo com alguém que acha que está certo, que a opinião dele é certa e a opinião do outro está errada, e assim como o outro também acha isso, sabe? Vejo que o diálogo está sendo muito difícil nesses tempos, né? E então, como proporcionar um diálogo nesse atual momento, assim, né? Porque parece que não rola, assim. E aí queria saber um pouco de você, assim. Alguém gostaria de acrescentar? Foi uma questão também fundamental aqui que foi trazida. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Sim, é exatamente isso. A primeira coisa que me ocorreu quando você estava falando foi o seguinte: precisa haver uma disposição, né, de troca para acontecer o diálogo, né? Então, o que você falou é uma situação que tem uma parede no meio das duas pessoas, né? Nenhuma disposição de abrir, né, para o outro, né? Então, estamos aqui novamente numa situação sem saída, né? Como é que você pode dialogar com uma pessoa que não está disposta a abrir mão dos seus privilégios, por exemplo? E que nem enxerga isso, mas até verbaliza coisas do tipo... que absurdo querer ter horas de trabalho
definidas, 13º e férias para uma empregada doméstica. Afinal de contas, ela come na minha casa, ela dorme na minha casa, e isso não conta. Por que precisa desses direitos trabalhistas para uma pessoa? Então, não percebe o privilégio que teve até então, vindo da escravidão. Não sei se vocês estavam aqui presentes na palestra do João Whittaker, né, que se arrasta até hoje, né, e que, de repente, alguém quer tirar delas essa situação. Né? Como é que agora eu vou sentar do lado de uma pessoa cheia de sacola e travesseirinho no avião, no aeroporto, lugar que costuma ser chique, e agora vem outro aí cheio de sacolinha aqui para o meu lado? Eu não quero compartilhar esse espaço com uma pessoa dessas. Que fique no seu lugar, não é? Então, essa noção de que há um lugar para os pobres, um lugar para os negros, um lugar para as mulheres, um lugar para os homens, sendo que alguns são mais do que o outro. Então, querer abrir mão desses privilégios, né, é uma coisa que as pessoas não querem. Então, você está diante de uma situação muito difícil de ser resolvida, e é aí que entram, não é, as decisões do Estado. Sim, vai ter ProUni, sim. Os jovens vão poder frequentar a universidade particular, porque é lei, porque eles têm o direito, e você tem que aceitar. E isso se torna, né, uma situação imposta por um Estado democrático, que vai trabalhar com a desigualdade social. Então, nesse tipo de situação, quando você está percebendo a luta de classes, né, em que o ódio vem da classe dominante, da elite, em relação ao resto da população, não é? E não o contrário, né? Não é o resto da população que está indignado com essa situação, né? E você só tem a possibilidade de um Estado democrático instaurar uma situação de igualdade social. Né? Então, isso falando num nível macro, né? E que é o que está acontecendo agora. Né? As discussões estão acontecendo nesse nível, nesse ponto. Eu não quero abrir mão dos meus privilégios. Nenhum, como homem, macho, superior, que manda na mulher e ela tem que, né, servi-lo. Eu não quero perder isso. Não quero uma mulher chata aí querendo ser alguma coisa que nunca foi. Né? Então, como é que você instaura um diálogo com uma pessoa dessas que está defendendo um privilégio? Eu não vejo saída para isso, a não ser via Estado, via leis, via justiça. Diga. Ele não é democrático. Ué, se for elite, não é um Estado democrático. Não é? Então, percebe que são propostas políticas que estão em discussão? Não é uma situação onde eu quero entender o que o outro diz. Então. Ela pergunta que o que está indignando é como pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, de opressão, apoiam, não é, uma proposta de governo em que elas serão as principais prejudicadas. E você usou um termo muito bom, alienação. Engraçado, não é um termo que a gente usava tanto na década de 60. E é isso mesmo. Então, eu acho que Paulo Freire, quando ele fala que
o oprimido engole a ideologia do opressor e apoia o que o opressor está falando, principalmente por medo, né? A pessoa reage dessa forma. Porque o que está movendo as pessoas a apoiarem propostas autoritárias é o medo. Na Europa, é o medo dos imigrantes. Né? Me contaram uma coisa horrorosa, que uma organização de extrema-direita, um partido, que agora é o segundo partido lá da Alemanha, eles, na porta da escola, estavam distribuindo uma cartilha perguntando para as crianças: quantas vezes você foi agredido por imigrantes muçulmanos, de outros lugares, negros? Os imigrantes já fizeram alguma maldade com você? Já roubaram você? Já tentaram bater? Um monte de perguntas que as crianças receberam aquilo e ficaram horrorizadas. E não entendiam que história é essa. Então, eles estavam construindo uma situação já de medo dos imigrantes. Né? A elite tem medo do povo. Sempre teve. Né? Eu vejo quem esteve no ato, né, no Lago da Batata, pôde ter uma experiência muito grande do que pode ser um movimento liderado por mulheres e com a participação de muitos homens. Né? A força que teve esse movimento. E em todo o Brasil e no mundo, mais de 60 países, milhões de pessoas se manifestando pacificamente. O que acontece no dia seguinte? Uma maldita de uma pesquisa enviesada dizendo que essas manifestações foram a causa da subida do coiso. Né? E da diminuição da intenção de voto do outro candidato. Então, uma desqualificação orquestrada pela mídia, né, que desqualificou o movimento que envolveu milhões. Não se falou mais nisso. Eu vejo nesse tipo de movimento um caminho para chegar em pessoas que minimamente tenham alguma abertura. Por isso que a luta continua, tem que continuar. Não importa quem ganhar. Sabe? Essa mobilização é o que Hannah Arendt fala, que é trazer o ser da política através da ação política. É ir para a rua. É lá que nós temos que ir. Para chegar naquelas pessoas que, em algum momento, eu posso falar, mas que será que é isso que eles estão fazendo, que elas estão fazendo? E ter um mínimo de abertura. Mas, sem essa mínima intenção, eu não vejo possibilidade de diálogo também. Infelizmente. Né? O que vocês acham? Como é que vocês pensam sobre isso? Eu imagino que todo mundo tentou, em algum momento, falar com alguém que estava fechado. Às vezes, até dentro da própria família, porque é bem difícil de acontecer, mas isso tem acontecido entre amigos. O que acontece quando a gente tenta falar com essas pessoas? Você tem um muro na tua frente. Nada chega, porque não estão trabalhando com argumentos racionais, ditos racionais. Né? Nós estamos trabalhando com uma falta de reflexão muito grande. Né? Nenhum questionamento, exato. Mas o que eu vou questionar se a coisa está boa para mim? Está ótimo. Eu vou questionar alguma coisa? Eu vou questionar o problema lá do outro, lá que vive, na verdade, a 15, 20 minutos da minha casa, né? Porque é o tempo que a gente leva para chegar na Brasilândia, meia hora de carro. Né? De ônibus leva umas 2 horas, pelo menos. E a pessoa passa 4 para trabalhar na tua casa
para chegar lá às 8. Ela leva 2, 3 horas para chegar na tua casa e 2, 3 horas para chegar na casa dela. Ou seja, meio período do dia ela passa dentro de uma condução pública. Mas não é problema meu, né? Então não tem questionamento. Quanto eu acho que está bom para mim, né? Então quando eu não tenho um olhar voltado para o interesse de todos. Difícil. Mas tem sempre uma abertura. Alguns têm. E é com esses que a gente tem que tentar. Tentar o diálogo, tentar entender o outro, né? Total na educação, exato. Tá bom. Muito obrigado, Luiz. Eu acho que não tinha jeito melhor de arrematar a semana. Uma fala tão cuidadosa, tão, não sei, no meu ver, cheia de esperança. E, de novo, muito obrigado a todas e todos que vieram. Obrigado à comissão, à professora Fabiola, que nos ajudou a fazer a semana. E, novamente, fica o pedido para os alunos que não estão, como eu e Cíntia, se formando, que mantenham essa semana, que se torne uma tradição. Obrigado. Parabéns por essa semana. Foi uma beleza mesmo que aconteceu aqui. E espero mesmo que continue sempre por próximos anos. Muito bom mesmo. Parabéns. Últimos avisos, gente. Quem quiser certificado, falo, né? Nós estamos recolhendo o nome nesse púlpito preto. Existe ainda uma venda de livros e, a partir de agora, começa uma integração, uma festa, na Rua Caiubi, número 564, 2 quarteirões para... Cadê a ministra Godoy? 2 quarteirões para algum lado, a ministra Godoy. Isso, para lá.